selecione o cliente e clique em plano de treino. Aqui nós temos no menu superior o nome do cliente. Caso queira, você pode trocar o cliente. Então, de repente, você está em um modo de edição e você quer trocar o treino de um aluno para um outro aluno. Ou criar treinos padrão e depois você pode ir aplicando para outros alunos também, apenas alterando aqui o nome do cliente. Clique 2 vezes sobre o cliente, ele irá alterar aqui o cliente daquele plano de treino. É um item interessante se você está no modo de edição, né? Você copia o treino e no modo de edição você pode alterar o nome do cliente. Mas eu estou considerando aqui como se fosse um primeiro treino. Vamos considerar que a gente pegou o Adriano, né? Está montando um treino para ele. Eu tenho a data aqui de hoje, já ele traz aqui a data de elaboração do treino. Eu vou selecionar um tipo de treino de musculação, mas poderia ser aqui flexibilidade, equilíbrio e coordenação, né? Poderia ser Pilates, por exemplo. Você pode inclusive digitar aqui Pilates, se a sua sessão de treinamento for Pilates. Mas nesse momento eu vou deixar musculação de exemplo. Objetivo, ganho de massa muscular. Mas poderia ser, por exemplo, aumento de resistência, coordenação e por aí vai. Desempenho esportivo. Vou deixar aqui como ganho de massa muscular. O nível vai ser iniciante. Eu tenho os grupos musculares aqui. Se você tiver uma consultoria online, você pode inclusive conversar a respeito dos objetivos, demonstrar grupos musculares, os principais aqui. Nesse exemplo eu vou deixar todos marcados. Se você estiver trabalhando algum tipo de articulação específica, alguma região específica, você pode também descrever aqui nesse campo. Por exemplo, rotadores da coluna, se for um exercício de pilates, alguma coisa do tipo. Fortalecimento de uma região específica que você não tem aqui nesse bonequinho aqui com os grupos. Você pode descrever aqui para ficar um plano melhor elaborado. Interessante que se você está numa consultoria, veja como mudar para Alessandra. Ele muda aqui para feminino. Isso é bastante interessante você ir ajustando quando você está em uma consultoria, por exemplo, mostrando a tela do seu computador. Eu vou voltar aqui no exemplo anterior, Adriano dos Santos. Aqui vai ser um treino, eu vou deixar um A. Eu vou montar apenas uma sessão aqui de exemplo depois. Aqui eu vou inserir a frequência de 3 vezes na semana, vou inserir um A na segunda, na quarta um A e na sexta um A também. Vou deixar 2 dias de descanso. 3 dias de descanso. Aqui é somente para ilustrar, você vai utilizar a melhor divisão conforme você está habituado. Como aqui eu só tenho treino A, eu vou selecionar aqui a seção de treinamento A, mas antes eu vou inserir aqui informações de periodização. Na verdade, nessa demonstração eu não vou inserir modelos de periodização aqui, mas eu poderia selecionar nesse momento, inclusive a fase do microciclo. Então não vou selecionar. Essa tela você pode utilizar ela desde uma forma mais simples até uma forma mais avançada e fica a seu critério, você vai descobrindo formas de trabalhar com ela e aqui você só utiliza aquilo que é interessante para você. Eu vou clicar na seção de treinamento A, vou clicar em exercícios e aqui eu vou inserir os exercícios aqui. Deixa eu filtrar supino. Então vou inserir aqui supino. Vou inserindo aleatório mesmo, somente para ilustrar aqui. Deixa eu pôr bíceps. E você vai adicionando os seus exercícios aí. Se você quiser, você pode iniciar aqui na sequência que o aluno vai fazer. Então poderia ter iniciado, por exemplo, com exercício de alongamento ou esteira também. Então você pode criar inclusive uma sessão somente de alongamento. Mas como é só de exemplo, eu estou exibindo aqui diversos exercícios aleatórios. Apenas clique 2 vezes aqui para inserir um exercício. Agora eu vou demonstrar aqui as séries, repetições e o peso também, que o aluno vai executar os movimentos. Mas antes eu vou eliminar algumas linhas. Para eliminar, no final aqui, você clica nesse menos e a linha correspondente. E ele vai eliminando aqui, inclusive recalculando para você a quantidade, os movimentos, o tempo de treino. Então, ó, eliminei até o 15, certo? Poderia incluir novamente outras linhas. Isso serve para edição também. Se você tiver em modo de edição, você elimina as linhas que você não quer mais, né? Ou apenas altera volume e intensidade de treino para que você possa fazer periodização se você estiver trabalhando com periodização. Então, eu já tenho aqui os exercícios, 20 exercícios nessa sessão de treino. Você pode pôr até 20 aqui. Tem uma forma, aqui eu posso ir naquela linha, né? Colocar aqui 3 séries de 12 repetições, por exemplo. Ou eu posso fazer isso em massa, então dependendo se eu conseguir aplicar naquela série de exercícios 4 de 15, por exemplo, eu posso fazer isso na parte superior e ele já vai aplicar em todos esses exercícios aqui. E eu posso alterar as linhas específicas que eu quiser aqui.
Ele só vai aplicar, por exemplo, se eu tivesse até o 15, ele ia aplicar somente até o 15 aqui. É que ele entendeu que eu tenho 20 exercícios carregados aqui. Então eu já coloquei 4 de 15 aqui. O peso, aqui vai depender do exercício, né? Então vamos pôr aqui 20 quilos para todos. Se eu tiver alguma coisa de perna aqui, por exemplo, supino mesmo, vamos pôr uma carga de 40. Se fosse perna, né? Algum agachamento, por exemplo, eu poderia colocar aqui cento e tantos quilos, conforme a capacidade do aluno. Então você vai determinar isso de acordo com o exercício. Agora eu tenho aqui porcentagem de RM. Então, se você estiver trabalhando com um modelo de periodização, por exemplo, né, estiver focado em RM, você pode indicar aqui, né, sei lá, 85% de um RM. Eu vou deixar 0. Eu vou ilustrar aqui. Eu vou clicar em RM. Bom, vamos por um exemplo aqui. Então, aqui para esse primeiro exercício no supino, eu indiquei 20 quilos. Né? Eu vou utilizar aqui o protocolo de Lander, 85. Aqui são testes indiretos. Então eu tenho aqui a equação que esse protocolo utiliza também. Se você tiver dúvida, é só clicar aqui na interrogação. E aí você acha que então esse aluno consegue executar ali essas séries, né, com 20 quilos. E aí você indicou aqui 20. Então vamos por 20 aqui. E você acha que ele consegue de 4 a 10 aí. Então ele consegue 4. Né? Através desse protocolo, o que ele faz? Clica em calcular RM. A repetição máxima para ele, então não é 20 quilos, seriam 22 quilos. 22 quilos. E aí você, dependendo do que você estiver trabalhando, tem essa tabelinha aqui, mas você usa suas referências. Eu só trouxe essa tabelinha aqui para ilustrar também. Mas de repente você está trabalhando aí, ó, força de 90 a 100% de um RM. E aí eu quero trabalhar com 90% desses 22 quilos. Então eu trabalharia com 20 quilos. Né? Então se eu achava que eu estava trabalhando aqui com repetição máxima, na verdade não. Eu estou trabalhando com 90% de um RM aqui. E eu aplico aqui ao exercício. Então estou com 90% aqui e seria esse peso. Mas você pode arredondar aqui para 20 quilos. É uma ferramenta que te ajuda também na elaboração do seu treino. A cadência. A importância de indicar a cadência é para eu calcular o tempo total de treino também, né? Da execução dos movimentos. Então vou pôr um 2020 aqui. Ele já vai calcular por exercício aqui em segundos, 240 segundos para esse, e assim vai. Ele já está considerando 2 segundos aqui, 2020. Aqui eu vou considerar 40 segundos, 60 segundos de intervalo, como é apenas um exemplo, para essa linha. Se eu quiser aplicar em todos, ele já está aplicando aqui também 240 segundos aqui. Aqui ele está considerando as séries, para aplicar aqui o intervalo, e também a cadência. Então ele está fazendo todo esse cálculo aqui. E ele está trazendo 79 minutos de cadência, e aqui o intervalo de 80 minutos. Tá bom? Então ele pegou esses segundos aqui inclusive está 192. Ele pegou e dividiu tudo por 60, né? Ele somou o total, dividiu por 60 e encontrou o tempo em minutos aqui. Então você tem o tempo de cadência, você tem o tempo aqui de intervalo entre as séries. Se eu eliminar uma linha, ele recalcula aqui também o tempo. Ele elimina essa linha e recalcula subtraindo essa linha aqui que você eliminou. Nós temos também o volume total de treinamento. Né? Se você tiver dúvidas, clique na interrogação. Então ele vai multiplicar séries, repetições e o peso aqui que você indicou. E vai fazer essa conta aqui. E aqui no final ele faz a somatória total para você saber o volume ali que você está trabalhando. O volume total em quilos. Aqui ainda em tempo ele somou, né? 151 minutos nessa sessão. Ele está dando esse valor alto porque eu carreguei os 20 exercícios aqui, né? Coloquei 4 séries de 15 repetições para todos eles. Então ele fez uma conta bem grande aqui. Se você quiser, você pode, você não for trabalhar com a cadência, por exemplo, né? Ou intervalo também, você pode clicar nesse item aqui em vermelho e você pode alterar manualmente. Por exemplo, inclusive arredondar, né? Para treino em minutos, 60 minutos, 1 hora de treino. Mas como ele está fazendo isso tudo automaticamente, eu vou tirar aqui o check, aqui nesse item, e aí você apenas faz alguma alteração. Por exemplo, se eu alterar aqui 50, ele já vai recalcular tudo para mim. Vou alterar em série aqui, ele já recalcula tudo. Ou apenas alterando uma linha também, ele já iria recalcular tudo aqui de forma automática. Mas você tem essa opção de calcular manual aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu calculo o gasto calórico nessa sessão de treino. Importante eu ter o tempo aqui indicado, para eu fazer o cálculo de gasto calórico. Eu vou indicar o peso corporal dessa pessoa, vamos supor 85 quilos. Aqui ele trouxe o tempo de treino e METs da atividade.
Aqui você tem a referência. E para musculação está 6 METs. Exercício, condicionamento, levantamento de pesos, 6 METs. Calcular. Então daria 1.300 calorias nessa sessão. Lembrando que é um valor alto porque é só ilustrativo mesmo, somente 150 minutos de treino aqui, por isso que está dando esse valor alto de gasto calórico aqui. Eu posso fazer observações em cada linha de exercício. Então, se eu estiver trabalhando com método de treino, aí eu posso pegar aqui, ó, uma pirâmide crescente, decrescente, por exemplo. Eu vou pegar aqui o método pirâmide crescente. Eu posso copiar a aplicação, fecho a janela e colo aqui, né? Então, esse modelo de treino. Pirâmide crescente, começa com pesos leves e vai aumentando, né? Você pode vir, inclusive, aqui para o lado, ó. Você vai aumentando ali o peso e reduzindo o número de repetições. O interessante em métodos de treino, quando você criar, ele já vem com esses aqui de ilustração. E eu coloquei um resumido aqui, ó. Então, quanto mais resumido, melhor para aparecer na ficha de treino. Eu vou copiar uma aplicação. Eu vou trocar aqui uma série de 12, 20 quilos. Então, eu vou lá. Eu vou por aqui 3 séries. Agora eu já estou mudando para método de treino. Então, você tem mais opções aqui. Então, a primeira série vai ser 12 repetições. O peso aqui vai ser 20 quilos. Ok. A segunda série, aqui, deixa eu ver, vai ser 10 de 25. Então, vou indicar aqui, ó, na segunda 10 de 25 quilos. E observe que ele já vai recalculando aqui tudo para mim. E a terceira série, eu vou indicar 8 de 30. Então, vou pôr aqui 8 de 30. 30 quilos. Muito bem, você já tem então aqui definidas séries, repetições, os pesos que você vai trabalhar, depois vai sair tudo na ficha de treino, inclusive o método aqui resumido. Claro que você vai ganhando agilidade depois na elaboração dos seus treinos e você pode inclusive copiar treinos prontos já. Isso vai facilitar depois a otimização também. Eu não sei por que saiu o gasto calórico aqui, será que eu não apliquei? Deixa eu ver, peso corporal 85 kg, aplicar ao treino, ok. Está aqui o gasto calórico. Eu vou salvar essa sessão de treino. Somente uma sessão A. Sessão A salva. Ele traz aqui um resumo. Por exemplo, o número de exercícios, séries, repetições, movimentos, as calorias, o tempo de treino, TUT, tempo sob tensão, time under tension, o volume total de treinamento. Aqui deu 29.000 quilos, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. 29.000 quilos aqui. Aqui eu já entrei em modo de edição já. Muito bem. Aqui a carga interna e a satisfação você deve fazer depois das sessões de treinamento. Então, isso a gente vai utilizar em modo de edição. Depois eu vou falar sobre monitoramento de carga pós-sessão. Daí você vai voltar aqui e vai fazer as perguntas para o aluno, né? Como que foi o treino dele, se foi fácil, moderado. Depois você pode avaliar a satisfação, né? Se foi bom, se foi ruim, levemente ruim. Isso também é interessante. Até para gerar os gráficos depois. E você vai elaborando as sessões de treinamento conforme esse exemplo. Aqui ele trouxe um resumo do microciclo, a semana de treino, né? Você vai ter aqui as tabelas também de carga interna, de Borg, de Omni, caso você prefira trabalhar com Omni. A escala de satisfação aqui, de sensação, né? De bem-estar. E essa tela basicamente foi isso. Você pode inserir observações aqui, alguma coisa que você identificou, que você queira incrementar, e você salva o treino desse aluno, desse cliente.